Bom, estamos aqui de volta. Como a gente falou, a gente ia falar sobre cirurgia, né, e linfedema. A gente deixa aí mais uma vez para vocês nossos contatos, né, nosso WhatsApp, nosso e-mail, nosso canal do Instagram. E a gente volta a dizer, né, o que nós já dissemos anteriormente, que nós não temos aqui nenhum conflito de interesse direto. Eu sou Anderson Garilho Rocha, eu sou cirurgião cardiovascular e a gente se dedica ao linfedema há um tempo. O conceito que a gente tem é de que o paciente faz parte da equipe. Então, o paciente deve ser informado de tudo o que vai ser a ele proposto, em detalhes, para que ele tome a decisão. O dever de informação, ele é nosso, de nós médicos. A decisão, ela é compartilhada entre o médico e o paciente. Havendo acordo entre os dois, se fará o procedimento. Então, não existe o melhor procedimento, existe o melhor procedimento para aquele paciente naquele momento da vida dele. Então, é muito importante que os pacientes estejam sabendo como funciona o raciocínio médico, como funcionam as evidências científicas, o que o médico pode e o que ele não pode fazer, né? Então, às vezes, o médico, não é que o médico não queira, existem impedimentos, às vezes, técnicos, impedimentos, às vezes, éticos. Então, o paciente, cada dia mais, ele tem que fazer parte da equipe. E a gente é muito feliz com essa participação, porque isso nos ajuda a dividir o peso das decisões e de que a gente conduza os insucessos com maior tranquilidade. Agora, uma coisa que é muito tranquila, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Tem muitas mentiras bonitas e muitas verdades duras, né? Então, a gente tem isso aí muito claro, principalmente no que se diz respeito ao linfedema. Existem várias correntes, várias opiniões, mas o que está realmente consubstanciado? Ou seja, o que o tempo provou que é efetivo? O que o tempo provou que realmente pode ser aplicado com maior segurança para o paciente? Né? Lembrar os senhores que o alvo da nossa atenção, a nós só existimos devido à existência dos senhores. Não há médico sem paciente. Não há médico sem os demais profissionais de saúde. Nós trabalhamos em conjuntos, nós somos um. E qualquer parte que falta vai fazer com que nós não sejamos completos e que nós não venhamos a dar um atendimento adequado. Muito importante, o linfedema tem esse problema, né? Que é o CONITEC. Nós temos a lei de assistência. Não é um problema. O CONITEC é um órgão regulador. Veja bem, a função do CONITEC não é restringir, e sim regular. Então, cabe a nós, tanto pacientes quanto médicos, levarem ao CONITEC, nós levarmos ao CONITEC as demandas e as comprovações da efetividade desses tratamentos. Porque, em contrário, respeitando a segurança do paciente, a gente e respeitando o código de ética médica, não vai poder ser aplicado esse tratamento. Então, em momento algum, alguns tratamentos que a gente não utiliza, não significa que esses tratamentos não sejam efetivos. O que significa que eles ainda não podem ser usados na prática diária, porque não são regulamentados pelo CONITEC, pela Agência Nacional de Saúde e pela Associação Médica Brasileira. Então, não são reconhecidos como procedimentos do dia a dia, são procedimentos experimentais, e para esses procedimentos existe um rito, né? Um rito que visa a segurança do paciente, a preservação da vida. Isso aí não é uma coisa muito atual agora, com o problema da Rússia e da Ucrânia. Isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, onde os pacientes eram submetidos a experimentos médicos. Então, visando isso, as associações médicas, junto com associações de direitos humanos, criaram essas regulamentações. Não, restrição é algo amoral. Agora, a regulação, ela visa o bem-estar do profissional, o bem-estar do paciente, né?
Então, nós temos que entender que o que a gente vai aplicar como tratamento no paciente. O que é eficiente, o que é efetivo. O que é efetivo? É aquilo que tem um custo que é viável e que produz um resultado que é satisfatório, traduzindo de uma forma bem simples, né? Eu não posso, às vezes, só fazer um ato que ele é útil, mas ele não consegue ser praticado, porque eu necessito de condições ideais, eu necessito estar em uma situação ideal. Então, esse ato, ele é inviável. Como seria isso? Um paciente com linfedema, eu dar assistência para ele desde o domicílio, na educação, fornecer para ele o medicamento, fornecer para ele a meia, fornecer para ele a fisioterapia, em tempo e na forma adequada. Isso gera uma demanda para o sistema. Não estou falando que não é o melhor, é o melhor, mas é praticável? Nós temos que também buscar isso, né? Porque uma frase que eu aprendi e eu já vivenciei muito, o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, a gente tentando fazer algo melhor e deixando de fazer o que é possível, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, essa relação de efetividade, ou seja, o que eu consigo fazer com menor custo e melhor resultado e fazer em escala. Eu não posso atender o indivíduo, eu tenho que atender os indivíduos. Eu não posso atender o linfedema, eu tenho que atender os linfedemas e as outras causas, os outros agravos de saúde que esse paciente com linfedema tem, né? Então, é algo que é complexo. E, na verdade, a realidade que a gente escuta, o grande mantra que a gente escuta, é que chega pouco dinheiro, que há poucos recursos, mas também, senhores, há muita utilização inadequada, há muita ineficiência do sistema, há muitos atos que não são efetivos que são praticados. Então, a parte do governo, o que o governo libera ou deixa de liberar, é uma luta que está além do que a gente pode fazer como profissional de saúde. O que eu tenho de fazer como profissional de saúde é otimizar esses recursos que chegam até a gente. Então, isso é algo que a gente tem que fazer mesmo. Uma outra coisa que a gente tem que estabelecer muito quando a gente lida com doenças que têm um empenho tão grande, um custo tão alto quanto o linfedema, a diferença do que é demanda do que é necessidade, né? Demanda, ela existe. Existe uma demanda vamos dizer, eu tenho uma demanda por cirurgia de varizes. Existe uma demanda enorme. Quais são as necessidades? As varizes complicadas. Então, eu não posso atender a demanda enquanto existir necessidade. Então, eu tenho de focar na necessidade. Então, diante de um paciente com linfedema, ele vai precisar de vários aportes, psicológico, nutricional, fisioterapêutico, contenção, médico. Dentro dos recursos que nós vemos, qual que é a necessidade dele imediata? Eu vou suprir essa necessidade para depois tentar suprir a outra. Porque se eu tentar fazer todo o conjunto ao mesmo tempo, eu acabo não conseguindo fazer nada. Então, é aquela coisa, vamos matar um leão de cada vez e não é que a gente vai abandonar o tratamento, mas a gente tem que fazer. Chega um paciente num PSF ou num pronto-socorro com linfedema. Ele está com uma linfangite, uma erisipela em ato. Então, o que eu preciso? Tratar essa linfangite. A fisioterapia, a contenção são partes essenciais, o acesso ao especialista, mas eu não posso deixar de tratar isso e focar nisso. Então, o sistema, a gente tem que tentar organizar as necessidades. E eu falei isso na primeira colocação que nós tivemos. A maior necessidade hoje no linfedema é identificar os pacientes. Não é cirurgia, não é contenção. Eu preciso identificar, quantificar e estabelecer o grau da doença para esses pacientes, porque enquanto isso não acontecer, eu não vou conseguir fazer uma assistência adequada, porque eu não vou conseguir desenhar modelos de assistência em rede, nem no SUS, nem na unidade privada. Então, a nossa primeira luta é identificar essas pessoas, dar nome e endereço para essas pessoas. Que a partir desse momento,
essas pessoas viram, infelizmente, eu aprendi a aceitar, eles viram eleitores, eles são votos, e eles sendo votos, eles geram pressão política gera leis, as leis geram obrigações. É essa a realidade que a gente vive. E, como a gente disse, o linfedema, como um todo, não é uma doença rara. Existem alguns linfedemas que são raros, as síndromes genéticas, né? Então, a gente tem que separar. Mas todos os linfedemas, sejam eles os raros, desencadeados por alterações genéticas e que ocorrem pontualmente, e aqueles secundários que nós vemos diariamente na nossa prática, são doenças negligenciadas. E são negligenciadas por quê? Porque existe uma ignorância geral, seja da população, seja do judiciário, seja do legislativo, em relação à patologia. Existem erros de formação e existe um mercado em que essa patologia não é rentável. Há uma preocupação também que, quando a patologia se torna muito rentável, ela passa a ser alvo de ações mercantilistas. Então, ela não pode ser uma patologia que é igual ao linfedema, que ela não tem um mercado que gera renda, mas ela também não pode gerar renda demais, essa busca desse equilíbrio, porque por mais que a gente trabalhe, o Conselho Federal de Medicina, por mais que os outros conselhos trabalhem, a desculpa, gente, transformar patologias em mercado é algo que acontece, apesar de todos os esforços, de todo o empenho, seja dos indivíduos, né, dos profissionais, seja das instituições, né? Então, o que nós sabemos sobre cirurgia para o linfedema? Que as intervenções para prevenir linfedema, todos os artigos não foram conclusivos, eles são artigos enviesados, ou seja, existe algum vício na formação, na coleta, na coisa dessa informação, na gestão dessa informação. Então, não há como afirmar que a cirurgia para prevenir o linfedema tenha uma indicação. Isso aí é uma revisão da Cochrane, que é a base mais utilizada pelo CONITEC atualmente. Então, a gente tem isso. Não estamos, veja bem, mais uma vez, não estamos dizendo que a cirurgia não funciona. Estamos dizendo que não houve uma comprovação da efetividade, ou seja, custo-benefício dessa cirurgia se aplicada em massa. As terapias físicas, elas têm um grau de evidência moderado. As drogas também, ela tem um certo grau de evidência, mas não é taxativo que as drogas sejam efetivas. Então, quando nós falamos de cirurgia, essa introdução ela é necessária para a gente entender algumas colocações que eu vou fazer aqui abaixo. Quando a gente fala de cirurgia, quais são os objetivos de uma cirurgia? Salvar a vida, recuperar a função de um órgão, recuperar a autoimagem. Porque também faz parte do sofrimento e faz parte do tratamento médico recuperar a autoimagem do paciente. As técnicas cirúrgicas básicas que nós temos para o linfedema são as cirurgias excisionais, ou seja, de ressecção, seja ela convencional ou a lipoaspiração, e as cirurgias ditas fisiológicas, né? Elas são fisiológicas porque elas restabelecem o fluxo linfático. As cirurgias que tiram pedaços, não, elas simplesmente reduzem o volume. E elas são o retalho com linfonodo, a transferência de linfonodo vascularizado, transferência de linfático, anastomose linfático-venosa, anastomose linfático-veno-linfática, né? Que é uma derivação da anastomose linfático-venosa, tentando saltar alguns pontos de obstrução, né? Os procedimentos incisionais, a gente vai ter, hoje está muito praticado a lipoaspiração, a gente acha que é um método válido, mas tem algumas ressalvas quanto à indicação. Precisa ser feita por um médico especialista, com bastante conhecimento, para não transformar o tratamento em algo pior do que a doença. Porque é isso que o conselho e o preceito ético nos indicam. O tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, o tratamento deve trazer melhora, deve trazer equilíbrio, ele não pode trazer agravo. E então precisa ser um médico que se dedique ao lipedema, não é alguém que saiba fazer lipoaspiração. Isso é saber fazer, dever fazer
são coisas diferentes. Então, alguém que saiba a técnica cirúrgica. Mas primeiro, isso é do livro do professor Alcindo, primeiro, o cirurgião deve saber quando não operar, depois, quando operar, e só como operar é a última etapa. Então, a técnica é o menos importante. O mais importante é definir a cirurgia será benéfica ou não e qual momento eu vou aplicar essa cirurgia. A técnica, senhores, ela é algo que se treina no dia a dia. Ela não é algo que define um bom resultado. E isso está havendo muita confusão hoje com o linfedema, porque tínhamos grande dificuldade de operar, por causa do aparato tecnológico, era muito artesanal, era muito sofrido, era muito intuitivo. E agora com super microscópios, com vários outros recursos, de imagem inclusive, né, a gente fazer linfografia era um sofrimento. 4, 5, 6 horas, você cateterizar o linfático, infundir epiodol, era uma coisa, uma luta. Hoje eu tenho ressonância, eu tenho isso. Então, assim, o diagnóstico aumentou. Mas aumentaram as indicações? E qual a melhor indicação? Essa resposta, ela ainda não existe. O que nós sabemos em relação aos procedimentos excisionais é que ele faz o quê? Remove tecidos que não são mais passíveis de reduzir o volume de outra forma, né? Vai requerer manutenção física e médica para o resto da vida, exige segmento, como toda doença crônica exige, e ele pode ser realizado em todos os estágios. Preferencialmente, a gente faz naqueles estágios nos quais a aplicabilidade da cirurgia fisiológica não vai ser efetivo. Ou após uma cirurgia fisiológica, quando eu tenho algum resquício, resto de edema que não vai ser removido por essa cirurgia fisiológica, né? O transplante de linfonodo em retalho é algo que é feito desde 1960. Nós temos retalho de Pipron, retalho de Aspura, né? E esses eram retalhos que não eram livres. O que é isso? Eu tirava um pedaço, eu mantinha a circulação original daquele tecido e inseria esse tecido onde havia o linfedema para ele poder drenar através dos linfáticos desse tecido. Hoje, o transplante de linfonodo, que é vulgarmente conhecido como íngua, ele é retirado e a gente faz uma anastomose da artéria e da veia, ou seja, emenda como um transplante de rim, como um transplante cardíaco. É algo que na década de 60, 70 era inimaginável, porque os recursos eram extremamente pequenos. Então, qual que é o problema as vantagens? Né? A gente não precisa de que os linfáticos daquele local estejam patentes, tá? Nós temos vários sítios de doação. Agora, quais são os riscos? Desenvolver linfedema onde não tinha linfedema, tá? Ele é aplicável em todos os estágios, tá? Ele é aplicável em todos os estágios, seja do linfedema, como a gente falou, estágio 0, estágio 1, estágio 2, onde nós temos um pouco de fibrose, estágio 3, onde a fibrose está muito avançada. O problema que nós vemos é que, ao transplantar esse linfático para um tecido extremamente fibrosado, eu vou precisar de terapias adjuvantes, seja fator de crescimento, né, vascular e outros, para que seja realmente efetivo. É isso que a gente conseguiu, na literatura, recavar, né, ou seja, retirar da literatura, né? Então, a gente mostra aqui de novo, né? Aqui um linfonodo retirado da clavícula, transplantado para algum lugar. Mais uma vez, a gente evita ao máximo foto de pacientes, mesmo da internet. Uma posição pessoal, nada contra quem faz, só que, particularmente, eu não gosto, tá? A transferência de linfáticos, eu vou tirar um linfático de um local, tipo na perna, um segmento de linfático, e vou transplantar esse linfático, né? Tirar todo esse conjunto e transplantar. A mesma coisa, não é limitado pela patência, não é limitado pelo estágio, sendo mais efetivo nos estágios iniciais e sem muita necessidade de terapia suplementar, como fator de crescimento e outras, ou quando você tem muita fibrose, vai se fazer necessário. Tem o risco de desenvolver linfedema no local
da retirada. E o que nós fazemos, o que está codificado no código do SUS, inclusive, o SUS tem 2 códigos para linfedema, que é anastomose linfático-venosa e cirurgia sobre o linfedema ou do linfedema. Na anastomose linfático-venosa é propriamente a técnica de anastomose linfático-venosa autorizada pelo SUS, com os valores SUS, né? Que são, depois eu publico para os senhores, vou publicar no Instagram os valores SUS das cirurgias linfáticas, e ele é realizado, né, há muito tempo, né? Professor Cordeiro, professor Dene, professor Baracá já realizavam, como eu disse na aula anterior, foram precursores na Europa da escola que faz essa anastomose, e ela tem a seguinte vantagem, né? Sobre as outras que a gente tem. Primeiro, é algo que é reconhecido e aceito pela Conitec, é aceito pela Agência Nacional de Saúde e é aceito pela Associação Médica, está codificado. Tá? Ela é minimamente invasiva, pode ser aplicado nas cirurgias, é pouco efetiva no casos extremos, né? Quando a gente tem muita fibrose, apesar do que a gente tem bons resultados, às vezes, fazendo anastomose dos linfáticos profundos, a redução que depois você vai ter que complementar com técnica ressectiva. Nós temos o nosso segundo caso, foi um caso desse, o paciente pesava 135 quilos, 48 horas depois ele está pesando 105, 106 quilos. Depois nós tivemos que ressecar. Então, nós conseguimos drenar muito líquido e a fibrose a gente teve que ressecar. Então, é algo que a gente tem que fazer. Eu inverti um slide, eu vou entrar nesse, depois eu vou voltar, tá? Então, a anastomose linfática, o que ela requer? Requer anastomose linfática com menos de 0,8 milímetros, né? Microscópio de alta resolução, que não é o suficiente, é pessoal capacitado, senhores. Eu brinco muito, não adianta a gente dar uma Ferrari para o Rubinho. Então, a Ferrari é ótima, ela faz a diferença, mas sem o Senna, ela não existe. Então, reconhecer a capacitação de uma equipe, reconhecer a capacitação de uma instituição, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que está havendo a verticalização da saúde, em que as empresas são as donas e o paciente cada vez se vincula menos ao médico e mais à instituição. E isso permite que médicos sejam trocados e a pessoa acredite que tenha o mesmo tratamento. Todos os médicos são competentes, mas existem pequenas diferenças e existem diferenças grandes devido à experiência e à vivência, né? Que o médico vai alcançar depois de um período de exercício. Então, necessita, quando a gente vai fazer a anastomose linfático-venosa linfática, de enxerto de veia, né? Então, a derivação linfático-venosa, ela tem a mesma aplicabilidade da derivação linfático-venoso-linfática, só que a linfático-venoso-linfática, ela não necessita da patência local, ou seja, a gente está saltando um ponto de obstrução. Agora, em relação à cirurgia linfática, quais são os pontos mais importantes, né? A indicação tem que ser precisa. Não vai abolir a abordagem transdisciplinar, inclusive a indicação deve ser transdisciplinar, com todos os membros da equipe e o paciente discutindo as limitações, as complicações que podem ocorrer, os insucessos que podem ocorrer, né, para a gente poder entender. Então, é uma cirurgia que exige expertise. Bom, o que é expertise? Expertise é o aprendizado técnico, né, faculdade, essas coisas, essa parte teórica toda que nós temos, somada à capacitação, eu acredito na residência, trabalho intensivo, supervisionado por um tutor, né, um tutor que vai te ensinar isso, somada à sua experiência profissional, ou seja, o tempo que você trabalhou e a experiência de vida. Isso vai te trazer a expertise. Aí você é o especialista. Né? Como eu disse, eu ainda tenho que chegar nesse nível,
porque a vivência, o olhar de uma pessoa que fez uma boa faculdade, fez uma boa residência, se dedicou à patologia, tem uma boa formação pessoal de pai e mãe sobre a doença, ela é muito, 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 muito diferente, e ela vai melhorando a cada dia com cada paciente que entra dentro do consultório. Então, necessita de recursos de alta complexidade humana. Microscópio a gente compra. Professor Mário Dene, professor Cordeiro faziam sem microscópio. Né? Precisa de experiência, de exercitar, precisa da expertise, porque ela tem uma indicação pontual, não abole o tratamento clínico e necessita de segmento. Então, é algo que a gente tem que pontuar. Então, é muito importante saber quem operar, quando operar e qual cirurgia você vai aplicar. Porque as causas principais de falha são ausência de indicação correta, ausência de preparo correto, ou às vezes uma intercorrência infecciosa. As tardias, tratamento sequencial inadequado e infecções, tá? Então, a gente tem que entrar nesse jogo sabendo que é uma cirurgia que depende muito de várias condições, é multifatorial o seu resultado. Durante, logo após e no segmento, que tem que haver uma indicação precisa no momento justo, que a cirurgia deve ser utilizada dentro dos critérios previstos pela Agência Nacional de Saúde, pelo CONITEC e pelo Conselho Federal de Medicina, que ao paciente deve ser exposta a sua situação clínica, quais são as possibilidades, quais as melhores possibilidades e tomada essa decisão em conjunto, tá? Isso parece um tanto quanto caótico, mas lembrar a todos que na mitologia Caos foi o primeiro deus, depois do caos que o universo se organizou. Então, eu acho que esse caos que nós vivemos, e o caos maior, senhores, não é o acesso à tecnologia, não é a existência de insumos, é descobrir onde estão esses pacientes, criação de protocolos clínicos depois que nós soubermos onde estão esses pacientes, e capacitação de pessoas. Essa capacitação de pessoas ela é essencial para que essa busca ativa aconteça. E ela não deve acontecer só nas especialidades que lidam com o linfedema. Não só nos profissionais de saúde que lidam com o linfedema. Ela tem que começar no PSF. Ela tem que passar pelo pronto-socorro. Como nós vamos fazer isso? Estamos com alguns projetos, com o apoio de alguns pacientes e alguns colegas. E esperamos o apoio das instituições que sempre estão conosco, né? O CISVI, o Lions Club, o Instituto Helena Antipoff, que sempre estão aos nossos lados, e dos parceiros comerciais, as fábricas de meia, os laboratórios, tá? Então, essa é a nossa equipe, nós trabalhamos em conjunto, em Belo Horizonte. Aí, senhores, tá por ordem de CRM, meu CRM é o útil, fui residente dos dois colegas, antes eu fui residente na Santa Casa de Juiz de Fora, onde trabalhei com a plástica durante 2 anos, só que eu não tinha vocação para cirurgia plástica, eu tinha vocação para vascular, eu gostava de reconstruções, gostava mais da parte, e gosto ainda, né, de feridas e de escaras, e me dediquei a vascular justamente pensando no pé diabético, nas lesões, e aí começou a surgir o linfedema, que é algo que é um desafio a cada dia que a gente trabalha, tá? Muito obrigado a todos, eu agradeço mais uma vez, a aula está disponível, os canais para os senhores tirarem as dúvidas também está aí. Muito obrigado.